Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rivaldo Ribeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a organização do lar cristão. Tá preparado para ouvir algumas verdades? É logo depois da vinheta. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai observar alguns detalhes em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Estou com a minha Bíblia aqui aberta, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem. A princípio, ele fala da questão dos irmãos em Cristo. Paulo vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, o primeiro nível, e eu preciso que você veja o vídeo todo com bastante atenção, porque é um conteúdo muito delicado, tá? Então, o primeiro nível de instrução que o apóstolo Paulo vai trazer aqui é em relação aos irmãos, uns aos outros, aos irmãos em Cristo. Ele vai dizer: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é que Paulo está ensinando aqui? Olha, o lar cristão, primeiro ponto, ele deve aprender a se sujeitar ao outro cristão. Uma pessoa que quer ser crente em casa, uma pessoa que diz que não precisa de igreja, é apenas ignorante a respeito do assunto, porque é na igreja que a gente aprende a se sujeitar a alguém que tem uma função diferente da nossa, seja pastor, seja obreiro, seja um líder de ministério. É na igreja que nós somos repreendidos e disciplinados. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou resumir cada particularidade de cada versículo citado aqui nesse texto. Vamos para o versículo de 22 e entramos aí diretamente na questão do lar cristão. Esposas. Olha aí, o primeiro recado do apóstolo Paulo são para as esposas. E ele vai dizer o seguinte: que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como se sujeita ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa esteja sujeita em tudo ao próprio marido. Veja, algumas pessoas se equivocam quando vai falar sobre a submissão da esposa ao marido. O apóstolo Paulo, ele ensina a esposa a ser submissa, porque submissão é a junção de duas palavras antigas: sub, segunda, missão, outra atividade. Então, submissão é ter uma segunda atividade. A mulher, ela tem uma atividade diferente. A primeira é do homem, a segunda é da mulher. E quando a Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, ele também vai dar uma dica de como é o comportamento desse esposo, para que ele receba a sujeição dessa mulher. Observe o versículo de número 25, Paulo vai dizer assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha que interessante, existe uma troca de funções. A esposa se sujeita ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo. E o marido ama a esposa, como Cristo ama a igreja. Repara, você já viu como Cristo ama a igreja? Você vê nos textos bíblicos como retrata o amor de Cristo pela igreja. Você vê como Deus, ele trata a sua noiva, a sua esposa, a sua igreja com zelo e cuidado, e não admite que ninguém se oponha a ela, que ninguém se coloque de frente para afrontar a sua igreja. Pois bem, para a mulher ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, de tal forma que se entregou por ela. Pode ter certeza,
o marido que amar a mulher do jeito que Jesus ama a igreja ou a mulher vai se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Então, submissão não é obediência de forma exagerada ou de forma infinita. Submissão é saber a missão. A mulher é ajudadora, auxiliadora. Por quê? Porque as decisões importantes, as decisões que podem mudar o rumo da família, ela tem que vir no final do marido, pois ele é o cabeça. Eu pergunto a você, se você tem um marido que te ama como Jesus ama a igreja, será que ele vai tomar uma decisão para prejudicar a mulher? Não, porque tudo que ele faz em amor para a sua esposa, em amor para a sua mulher. Esse é a forma de comportamento. E a mulher? Se a mulher ela é submissa, obediente, sabe qual é a sua missão, ela entende que a decisão não é que a mulher não pode tomar decisão. O que eu estou dizendo é, em decisões importantes é do marido, mas o marido que ama a esposa, ele ouve a esposa. Eles conversam entre eles. São missões diferentes que fazem com que o lar cristão, o casamento cristão progrida. Então, Paulo está retratando essa questão de valores, essas diferenças, para dizer que ninguém é mais importante que ninguém, que cada um tem uma missão diferente. Vamos lembrar que esse vídeo tem que ser curto, então eu vou resumir o máximo possível. Aí no versículo 33, Paulo vai dizer a última frase para a gente encerrar a questão de esposa e de marido. Ele vai dizer: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que cada esposa respeite o seu marido. Olha que interessante. Tem tanto marido bruto e ogro que quer a obediência, o respeito da mulher, mas não consegue porque não a ama como Cristo amou a igreja. Tem marido que diz, mas eu amo a minha mulher, mas trata ela mal, não dá a devida assistência. Isso não é o amor de Cristo. Isso é o amor eros, o amor humano, o amor carnal, o amor físico. O verdadeiro amor produz no outro o sentimento de obediência. Por que você obedece hoje a um líder ou a um pastor? Primeiro, porque é princípio bíblico. Segundo, porque você vê que ele faz o que faz com amor. O amor produz no outro obediência. E a obediência produz no outro o amor. Uma coisa, ela produz efeito em outra coisa, e isso é importante você decorar. Próximo passo, capítulo 6, é só seguir os versículos, tá? Capítulo 6 do livro de Efésios, versículo 1, vai para os filhos. A Bíblia diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2, honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. A primeira coisa, nós vemos 3 detalhes no capítulo 6, aqui nos primeiros versículos que nós lemos, a respeito dos filhos. Ele vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ora, a verdadeira obediência ao pai e à mãe precisa ser no Senhor. Essa expressão no Senhor é uma expressão bíblica para dizer que tem que ser de acordo com o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor está manifestado na sua palavra. Então, obedecer aos pais tem que ser de acordo com a palavra. Versículo 2 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você
e você tenha uma vida longa sobre a terra. Observe, a palavra honra, ela existe para denominar respeito. Lembra do marido e da esposa? Olha, marido, honra a esposa. Olha, a esposa, honra o marido. Honrar é deixar o outro desempenhar com liberdade o seu papel. Então, primeiro, filhos obedecem. Segundo, filhos honram. Deixa teu pai ser pai, porque tem filho que quer saber mais do que o pai, que quer ter vivido mais do que o pai. E quando você se acha mais sábio do que o pai ou a tua mãe, quando eu falo pai, eu falo pai e mãe, você desonra-o, querendo dizer que ele é menos sábio do que você. Escute mais o pai, entenda mais e compreenda mais o seu pai e sua mãe. Diz o texto que quem obedece e honra pai e mãe tem a vida prolongada. Pela questão da lógica, se obedecer prolonga a vida, desobedecer diminui a vida sobre a terra. Entende isso? Filhos, quer viver mais? Escuta o teu pai e a tua mãe. O próximo conselho diz assim: para que você tenha uma vida longa e tudo ocorra bem com você. Preste atenção. Todos os projetos que você faz, todos os planos que você faz, se estiverem na obediência e na honra do teu pai e da tua mãe, é uma boa notícia, porque isso já tem tudo para dar certo, tudo ocorra bem. Mas, se você é um filho que não escuta, que não obedece, que não honra, sinto muito, mas eu vou dizer a verdade, os teus planos e os teus projetos já tem tudo para dar errado. Por isso, há essa importância de honrar o pai e a mãe. É o versículo de número 4 e dessa vez o texto bíblico vai falar com os pais. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e no conselho do Senhor. Olha isso, não é do seu jeito. Eu crio meu filho do meu jeito, mas não é do seu jeito. Olha o texto, é do jeito do Senhor. Como é que a Bíblia manda você educar o seu filho? Você tem pedido a Deus direcionamento para educar os seus filhos? Pais, é de acordo com o Senhor. O teu castigo, o teu conselho, a tua disciplina só vai funcionar de forma eficaz no teu filho se tiver o direcionamento do Senhor. E olha o que o texto bíblico vai dizer: não provoque a ira dos vossos filhos. Quer ver uma coisa terrível? Conviver com pai e mãe que espiritualiza tudo é horrível, porque ele não deixa o menino assistir um filme, ele não deixa o menino jogar bola, porque diz que é do demônio, ele não deixa o menino em paz, a menina não pode usar uma maquiagem decente, a menina não pode usar uma roupa decente, irmãos. Não distorçam o que eu estou falando, entenda o que eu estou dizendo. Tem pai que vê o diabo em tudo, só não vê o diabo nas atitudes dele. Sabe o que eu acho interessante? É provocar a ira dos filhos, achando que os filhos não têm inteligência, que os filhos não têm sentimento e que os filhos também não têm vontade. Não é proibir o filho ou a filha quando você acha que tem que proibir, é proibir no Senhor, é ter a direção de Deus para tomar atitudes e fazer com que o teu filho seja um filho abençoado. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que não se desvie dele. Não é ensinar o teu filho o caminho, é ensinar no caminho. A expressão no faz com que você entre junto com ele naquilo que pertence a Deus. Pais, em nome de Jesus, para de espiritualizar tudo. Tem pai que quer que o filho seja Daniel da Bíblia, que ora de manhã, de tarde e de noite.
Deixa eu falar uma coisa, oração é bom, mas nós temos também que vigiar. E outra, nós não estamos no céu ainda, nós temos necessidades físicas na terra. Tem pai que proíbe o filho de ter o WhatsApp, porque segundo ele, o WhatsApp é do diabo. Pelo amor de Deus, é horrível conviver com uma mãe e com um pai chato, abusado, enjoado. Teu filho não pode dizer isso, mas eu posso dizer como ministro do Senhor: para de provocar a ira dos teus filhos. Tem pais que é assim, para ir para uma viagem da igreja, para ir para um retiro, não deixa, não vai não, eu não confio não. Tem um líder lá responsável, tem um pastor responsável, mas ele não deixa. Agora, na hora que o filho apronta, na hora que a filha está atribulada, aí corre para o líder da igreja resolver o problema. Confia na hora de resolver problema, mas na hora de deixar o filho se divertir, não confia. Você está provocando a ira do seu filho. Você está imbecilizando o teu filho. Então, pelo amor de Deus, começa a ter equilíbrio espiritual, a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é espiritual e o que não é. Não dá para tratar coisas da terra com coisas do céu. Então, pais, entendam essa diferença. Próximo ponto. Versículo de número 5. Diz assim: e os que são servos ou empregados, obedeçam aos seus patrões aqui na terra com temor e tremor, como se tivesse obedecendo a Cristo. Sabe por que muito empregado, e eu vou resumir porque o tempo está acabando, não consegue avançar no ambiente de trabalho porque não trata o seu patrão com o devido respeito? Chega atrasado porque quer, inventa uma desculpa. Falta, inventa uma desculpa. Não é frequente, honesto, não dá o melhor de si no trabalho. Aí o que acontece? Nunca fica em lugar nenhum. A culpa é do patrão, ele pode ser o mais ruim que seja. Aceitou o emprego, queridão, trata ele como se estivesse tratando a Cristo. E o texto vai dizer assim, ó: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para os homens. Olha aí, no teu emprego, dê o seu melhor. Eu sei que é difícil, eu sei que tem coisas que você precisa aguentar, mas se você quer prosperar com o dinheiro que você recebe do seu salário, se você quer prosperar com o dinheiro que você recebe, com o pagamento que você recebe no final do mês, trata o teu patrão como se fosse ao próprio Cristo. Você vai ver Deus começar a fazer o teu dinheiro render, porque você está sendo honesto no seu trabalho. Vamos para o próximo ponto? Agora aos patrão. Versículo de número 9. Patrão. Tem Bíblia que diz: senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como de vocês, está no céu, e que ele não trata ninguém com parcialidade. Olha só, e aí eu encerro nesse último tema. Os patrões devem tratar os empregados como se estivessem tratando o próprio Cristo, da mesma maneira. Por quê? Porque tudo que ele colocar na empresa ou no comércio dele vai prosperar. E todos os seus empregados vão render muito mais do que outros empregados que desempenhariam a mesma função em outra empresa. Isso é princípio bíblico. Vai render mais em menos tempo. Vai prosperar mais em menos tempo. Deu para entender? Fácil, rápido e objetivo. Espero que esse vídeo tenha alcançado o teu coração. E por favor, abra o coração, recebe essa palavra, não como do evangelista Rivaldo, mas como do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer com que você venha crescer espiritualmente, romper em graça e em fé. Então compartilha esse vídeo, deixa o curtir, deixa o gostei e que Deus te abençoe em nome de Jesus.